São aqui no meu relógio 8h30, mas no de vocês com certeza é uma hora diferente. Eu acho que é bom iniciarmos e aí podemos ter mais tempo depois para discussão. Bom dia, meu nome é Edivan Brito, eu sou professor de português aqui na Universidade de Arkansas, em Fayetteville, Arkansas, e vou moderar essa sessão aqui com vocês hoje. Nós temos uma apresentação no início será feita pela Camila Almeida e depois uma mega apresentação pelos 3 últimos apresentadores. Então, vou começar apresentando a Camila. Só um E segundo, aí... Edivan. Na verdade, nós 4 apresentamos juntos. gente, eu achei que... Bom, enfim, então vamos ter uma mega apresentação. Sim. E eu posso fazer uma apresentação geral no início, tudo bem? Uhum. Obrigado, Camila, pela correção. Ok. Então, a Camila Almeida é leitora do Ministério das Relações Exteriores na Universidade de Bolonha, na Itália. É mestra em Linguística Aplicada pela Universidade de Brasília e cofundadora do Instituto Cultural de Ensino de Português para Estrangeiros, em Brasília. Suas áreas de interesse incluem linguística aplicada, português como língua materna e adicional, formação de professores e elaboração de materiais multimodais para o ensino de português com práticas de inserção de textos literários. A outra apresentadora neste grupo é a Tatiana Dutra Mello, que é mestra em educação pela San Francisco State University, cofundadora e diretora do projeto Contadores de Histórias, e Tatiana também tem como áreas de interesse a educação, o ensino de português como língua adicional e de herança, e o engajamento comunitário em diásporas de língua portuguesa, também a fonologia, a sociolinguística e a aprendizagem online. O terceiro apresentador neste grupo é o Leonardo Silva, que é mestre em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, doutorando em literatura latino-americana na University of California, Davis, e aplicador do exame CELP-BRAS. Seus interesses de pesquisa incluem a literatura, português como língua adicional, história e representação de grupos minoritários com foco em guerra, raça e questões políticas, América Latina do século IX. E a última apresentadora do grupo, que não é a última, mas entre os apresentadores, é a Eugênia Fernandes, mais conhecida como Lia, é doutora em Linguística pela Universidade de Brasília e professora de português na Universidade de Califórnia, Davis. Também é cofundadora do Instituto Cultural de Ensino de Português para Estrangeiros em Brasília e coordenadora do exame CELP-BRAS. A Eugênia também atua no engajamento acadêmico comunitário da língua portuguesa no estado da Califórnia, com eventos de promoção e difusão da língua portuguesa, formações de professores e rodas de português para falantes de herança. Seus interesses de pesquisa envolvem desenvolvimento de pronúncia e desenho curricular baseado em contribuições comunitárias nas diásporas lusófonas. Então, só para confirmar, vocês combinaram um tempo mais ou menos de 45 minutos de apresentação. Então, eu vou marcar isso e depois a gente vai vendo como estamos de tempo. Então, a palavra é de vocês. Muito obrigada, Edivan. Obrigada a todos, todas e todes pela presença. Vou agora projetar. Eu que começo, né, gente? Só relembrando aqui. Bom, gente, nós vamos então começar a apresentação de um material didático de acesso livre que a gente fez, e que espero que esteja aí disponível para todos muito em breve. O nome do livro é Plural, Português Pluricêntrico. Aí a gente tem uma capa que, de alguma forma, a gente acha que representa bastante a diversidade que a gente tentou trazer para a obra.
de uma ilustradora chamada Pamela Paixão. E existem algumas seções dentro do livro, é sobre isso que cada um de nós vai falar hoje. O acervo é uma das seções, a metalíngua é uma das seções, vozes lusófonas, e a sonoridade, que pode ser também chamada de gestualidade, dependendo da unidade. A gente elaborou 15 unidades didáticas, desde do iniciante mesmo, dos primeiros níveis, até níveis mais avançados. Então, bom, o Edivan já fez o favor de nos apresentar, muito obrigada, Edivan. Aí somos nós, os 4 autores da obra. Bom, como eu já mencionei um pouquinho, né, a ideia do livro a gente chama de plural, português pluricêntrico, porque a ideia era que a gente tivesse, de fato, um livro que trouxesse bastante das diversas variedades do português, né? Então, a justificativa era realmente ter um livro que olhasse para o português como uma língua pluricêntrica, e, além disso, a gente buscava também um enfoque na justiça social, que a gente vai falar um pouquinho melhor. E... Ok. Talvez eu já tenha falado um pouquinho, mas só explicando um pouquinho melhor, então, a gente vai falar da metodologia aplicada, explicar um pouquinho essas partes que eu já mencionei, e falar um pouco sobre como foi o processo de testagem. Bom, então, como a Camila contou um pouquinho para vocês, a nossa ideia principal ao criar o plural era, na verdade, produzir um material que cobrisse desde o iniciante até o intermediário mais avançado, pensando nessa classificação do Wechsler. E tendo em conta que existem outros materiais de acesso aberto na área, como o Bate-Papo, do Eduardo Viana, o Português para Principiantes, do Leroy, e o Clica Brasil, da Vivian, que está aqui, a gente pensou em criar um material que colaborasse bastante com esses, né, e considerasse essas produções que já tinham sido feitas. Então, a ideia mesmo era propor um material com bases autênticas que conversasse com o que já tem na área. E, além disso, como a Camila já mencionou, a gente tem essa perspectiva da justiça social bastante firmada no plural. Então, o nome já diz, né, inclusive 2 vezes, para não deixar para trás, que o pluricentrismo é o cerne do plural, juntamente com a justiça social. E nós usamos essa base observando a língua portuguesa pela ótica da convergência mútua, e essa perspectiva de pluricentrismo a gente trouxe com base nos estudos de Klein e também de Gilvan Miller, e a gente escolheu o termo lusofonia, apesar de ter muitos debates sobre o quão contraditório pode ser esse termo, a gente justifica bastante isso na apresentação. Nós usamos lusofonia justamente com essa perspectiva de convergência mútua, né? E de normatização convergente, pensando na política linguística, e não com nenhum foco, não tem nenhum foco neocolonialista, nada disso. A gente pensa nesse prefixo de maneira mais abrangente, e justamente pensando nos grupos diaspóricos que vivem e que aprendem português, né? Então, pensando na lusofonia, a gente tem aqui a citação do professor Gilvan Miller. Esse termo é adotado justamente para colocar essa comunidade, essas grandes comunidades, em contraste com outras fonias, como a francofonia e a anglofonia. Essa é a base da escolha desse termo no livro didático, né? Então, a gente teve muita cautela durante o livro inteiro para revelar, por exemplo, onde tem textos que têm discurso neocolonialista. Não é que no plural não tenha esse tipo de texto, tem, e quando existe texto com discurso neocolonialista, os alunos são chamados para perceberem, por exemplo, qual é a escolha lexical daquele texto e quais seriam os termos que deveriam estar ali, né? Então, a gente não colocou somente unicórnios e pôneis lá. Então, tem discussões sobre isso também.
justamente para questionar também essa terminologia na língua portuguesa. Tati, a gente não consegue te ouvir. Desculpa. Ok, então pensando aqui em Paulo Freire, que falava muito sobre a importância da educação ser libertadora e reconstrutora, nós desenvolvemos o plural pensando também na necessidade dos nossos alunos de estarem preparados para a vida, né? De uma maneira assim bem simples. Eu me lembro que um dos meus alunos uma vez me falou: professora, a gente precisa entender o que acontece no mundo, né? Então, o ensino de língua, ele não é uma matéria em si só, né? Os nossos alunos não são somente aprendizes de língua, desculpe, de língua portuguesa. Eles estudam assuntos diversos e, principalmente nos nossos dias, né, eles são muito chamados a opinar, eles têm que se posicionar constantemente. Então, engajamento, conscientização, participação, debate para a formação acadêmica, essas coisas todas acontecem. Como é que a gente ensina uma língua como o português, uma das línguas mais faladas no mundo, sem falar de tudo o que vem acontecendo, de todos esses questionamentos? Então, em inglês, a gente tem essa expressão well-rounded person, que eu acho que é de uma forma ou de outra, é um dos pilares da criação do plural também. Nós queremos fazer com que as pessoas pensem, questionem essas coisas todas, estejam expostas, para poder, quem sabe um dia, né, entender melhor o mundo e contribuir de forma positiva e saúde. Saúde. Bom, e falando um pouco sobre o lugar da literatura no nosso livro, a literatura entra como, e aqui a gente está trazendo não só a inspiração com o texto do Paulo Freire, mas do Antônio Cândido também, literatura e os direitos humanos, né? Pensar na literatura como um agente humanizador, né? A literatura se encaixa nesse projeto de livro para reforçar esse objetivo de ser capaz de questionar a ideologia dominante, em vez de simplesmente reproduzi-la, né? E aqui, como literatura, a gente está tratando, a gente usa no sentido mais amplo possível, né? O que inclui cantiga, narrativa, além do próprio cânone literário. E a opção por trazer literatura também é porque a gente pode apresentar aos aprendizes essa comparação entre o trabalho de um escritor, uma escritora, um escritore, né, de busca por expressividade por meio do código linguístico, e esse processo de busca também de alguém que está adquirindo, né, que está no processo de aquisição de uma língua, de uma segunda língua, ou terceira, de uma língua adicional, né? Então, os dois têm esse fator em comum, que é a busca pela expressividade. E também, dentro dessa busca pela expressividade, a gente entende que ela não pode ser restrita a uma expressividade que a gente vê muito em aulas de língua, como só tratar de um grupo de assuntos mais seguros, assim, os assuntos aceitáveis para um curso de língua, né? Eu acho que um curso de língua não pode roubar dos educandos a possibilidade de participar das discussões correntes dentro daquele código linguístico. Então, recapitulando um pouco o que foi dito, né, a nossa metodologia ela é baseada na teoria da complexidade de Larsen Freeman, que pressupõe o desenvolvimento linguístico como algo primariamente orgânico. A gente leva em consideração também o ensino diferenciado, entendendo que não existe algo que sirva para todos os alunos, né? Não existe tamanho único. A gente tem a aprendizagem voltada à comunidade, que recapitula aquilo que a Tatiana falou, que é a educação como transformação para ação política, realmente formar o cidadão também. O socio-interacionismo, ensino baseado em projetos, porque preza pela autenticidade, o engajamento e a reflexão. E o que o Leonardo estava mencionando, a estética da recepção e os estudos culturais, que é a inclusão do leitor na leitura literária, além de estar alinhado, né, com os can-do statements que a Eugênia tinha comentado.
Então, com relação à teoria da complexidade, por quê, né? Realmente porque existe, não sei se alguém vai querer falar um pouquinho mais, mas a ideia do sistema complexo é que ele é heterogêneo, ele é dinâmico, ele não é linear, é aberto, emergente, ele é auto-organizado, né? São coisas que não dão uma certeza de como deve ser as coisas, né? E deixa muito abrangente dentro de um cenário de aula de língua. Então, por isso, ela é muito pertinente para o plural. E também com relação aos projetos, Léo, está na próxima. A gente prezou muito pela ideia, toda lição, ela tem um projeto no final. É um ensino baseado em projetos porque é uma forma do aluno se colocar numa posição de agente transformador mesmo, né? Ele traz algo que pode ser importante para a comunidade, para as pessoas que estão ali perto dele e até bem mais distantes. Então, tanto o ensino baseado em projetos como baseado em comunidades está muito presente no plural. Bom, Pode falar, Tati, desculpa. Você quer falar? Não, pode falar. Não? Ok. Bom, então temos aqui textos autênticos. Como fazer para trazer para o livro textos autênticos que sejam relevantes? Então, deu um bocado de trabalho para achar esses textos autênticos. E foi uma grande... como eu falei, foi um trabalho imenso, mas foi também uma grande alegria ver que tem tanta coisa boa hoje em dia, né? Só leva tempo para encontrar a coisa certa, ou as coisas certas. Precisamos muito adequar o material aos objetivos, né, de cada unidade. E uma outra coisa que eu vi como essencial foi encontrar esse ponto da espontaneidade na comunicação de massa e mídias sociais que escolhemos para o livro. Mas, sem dúvida, eu acho que ter encontrado textos autênticos, ter feito essa procura de material autêntico, é uma coisa que nos ajudou muito a, inclusive, dar uma direção melhor para a publicação e enriqueceu muito. Há materiais aqui que realmente, toda vez que eu olho, eu fico ainda mais encantada, porque essas coisas existem, essas coisas estão para nosso uso, para uso de nossos alunos, né? E garimpar isso foi um processo bem importante e acho que abriu umas novas portas aqui nas nossas cabeças também. Então, só um comentário também sobre os textos que a gente escolheu. Existem algumas poucas adaptações, às vezes, que são feitas também com o intuito de não manter, talvez, um texto que seja colonialista, né, ou capacitista ali com esta característica. Então, aqui a gente tem um exemplo desse texto autêntico que a gente pegou, era um vídeo que saiu no Jornal da Gazeta, e ele se chamava Pessoas com Deficiência Sofrem para Usar Ônibus em São Paulo. E dentro do plural a gente buscou, né, desconstruir esses discursos realmente capacitistas, então esse termo foi corrigido para... Desculpa, a gente corrigiu para pessoas com deficiência, né, estava pessoas deficientes. Então a gente fez essa correção, mas são, assim, pequenas intervenções e muito raras também. A gente optou por fazer também a escolha do insumo já pertinente, né, um insumo mais coerente e de acordo com o que a gente espera das pessoas hoje em dia. Tá sem áudio, Lia. Lia, você está com o microfone fechado. Agora foi. Desculpa, gente. Então, aqui a gente tem a página 2, na verdade, da unidade 4, em que tem mais exemplos dos textos autênticos. Na verdade, tem imagens e os textos autênticos seguem essas imagens, e a gente mostra um pouco mais da disposição do livro. Então, além dos textos autênticos, sobre os quais a Tati e a Cami falaram, é difícil chamá-los de Tatiana e Camila, perdão.
a gente tem uma coisa um pouco mais diferente, que é a disposição do gênero feminino em primeiro lugar e depois o masculino, o que não é muito comum nos livros de língua portuguesa, na língua portuguesa de maneira geral, e a gente fez isso justamente para questionar essas relações de poder que geralmente os papéis de gênero masculino têm sobre o feminino. Então, a gente tem, por exemplo, a psicóloga ou psicólogo, primeiro assim. E posições que geralmente têm menos prestígio na sociedade também levaram ao primeiro lugar, se compararmos com outros livros didáticos em que, por exemplo, você abre, e vou citar nomes, perdão, o Novo Avenida Brasil, por exemplo, quando você abre tem, não é mais tão novo assim, então tudo bem. Você abre e tem, por exemplo, a secretária, o médico, e ali a gente tem essas questões de gênero muito evidentes, de maneira perversa, inclusive. E como somos os 4 brasileiros, e observando que esse material é um material de base pluricêntrica, a variedade brasileira ela está bastante presente no livro. Quando a gente usa esse termo pluricêntrico no ensino de línguas, não quer dizer que nós vamos ter um material em que nós temos exatamente igual a 9, que são os países oficiais de língua portuguesa, insumos de língua portuguesa. Não é isso. Então, a gente tem excertos em insumos ou propiciamento, como a Camila disse, de acordo com a abordagem complexa, que vem dos 9 países de língua portuguesa e de outras comunidades que não são consideradas oficiais pela CPLP, mas isso não está distribuído de maneira igualitária, mas sim equitária. Então, para que fique registrado que o livro foi, sim, escrito por professores brasileiros. Por favor, Léo. Então, qual é a estrutura do livro? Aqui a gente tem 2 exemplos de unidades, de capas de unidades. Cada unidade tem essa capa com meio de quadro de sala de aula mesmo. Então, as unidades têm aqui as descrições, o acervo é responsável a seção de vocabulário, o metalíngua, e isso é um neologismo, não é esse termo não existe, a gente criou para falar da língua, falar da língua usando a língua, falar da estrutura da língua usando a língua. O sonoridade, ou como bem a Camila explicou, a gestualidade, né, quando a gente fala dos gestos. O vozes lusófonas, que é a seção que aborda a literatura. Isso não quer dizer que a literatura não esteja durante as unidades também. E o projeto. O que tem um pouco diferente aqui são as perguntas metas, que substituem os objetivos linguísticos que geralmente estão nos livros didáticos. Então, nós percebemos que geralmente os aprendentes não checam os objetivos linguísticos, né? Então, eu consigo me apresentar em português. Então, apresentar-se em português é um objetivo. Então, é difícil voltar à organização do livro e fazer lá, consigo fazer isso, consigo fazer aquilo. Então, algo que a gente fez foi incorporar essas perguntas metas de forma que os objetivos se concretizassem ali em situações de interação. E essas perguntas metas funcionaram bastante bem na testagem, no Teletandem. Então, eles sentiram, eu posso falar sobre tudo isso, eu consigo falar sobre tudo isso, e fica evidente no livro quais são os objetivos, assim. Então, a gente também tem aqui as imagens, que são sempre de artistas do mundo lusófono. Coincidentemente, nós temos aqui 2 artistas do Rio de Janeiro, e sempre a citação da página do Instagram para esses e essas artistas. Acho que tem uma unidade em que não é possível, porque o artista não tem Instagram, mas sempre que possível, essas referências estão aqui. Bom, obrigada. Então, nós começamos, logo depois da página introdutória das unidades, nós começamos com um acervo, que é onde focamos bastante no vocabulário e na construção de repertório de palavras e expressões usadas no dia a dia dos falantes de português. Então, essa é uma sessão da qual eu tive muita alegria em participar, em procurar trabalho e desenvolver também, porque, novamente, como eu já disse, tem tanta coisa que a gente pode usar, vídeos,
publicações em mídias sociais, e são coisas que os nossos alunos têm interesse, são coisas que os nossos alunos, quando conhecem, continuam pesquisando, continuam procurando, e é uma situação de ganho para todos. Esse acervo aqui, em particular, foi super produtivo com os meus alunos. Não sei se aqui todos conhecem, mas Rita Von Hunt é paulista, né? E é uma drag queen, uma pessoa que fala sobre tudo, uma pessoa extremamente conectada, e os alunos, eu me lembro que os meus alunos ficaram absolutamente encantados, e alguns alunos vieram me falar depois, nossa, eu nunca vi ninguém aqui com esse tipo de voz e com essa disposição para falar de tanta coisa, porque obviamente não se limita a isto aqui que nós apresentamos, né? Depois a gente pesquisa, faz outras pesquisas. Então, uma coisa que eu observo nesse material é que nós temos muitas possibilidades e os desdobramentos do uso desse tipo de material do plural, nossa, propicia uma coisa assim, absolutamente sem limites, né? O céu é o limite aqui para o uso do plural. Lia, pode passar? Ah, tá, já passou. Desculpa que eu estou acompanhando aqui. Então, deixa eu só abrir aqui. Ok, então, continuando aqui, outra página do acervo, falamos aqui de assuntos diversos, né? Eu me lembro que esse acervo aqui, essa unidade aqui, em particular, não sei se eu comentei com você, fala sobre biotecidos, e também foi riquíssimo, porque ninguém nunca pensava, nossa, mas o que é biotecido? E foi uma situação absolutamente nova e diferente. A gente também aprende muito, né? Eu, Lia, Léo e Camila, acho que aprendemos muita coisa intensamente nesses últimos meses, desenvolvendo o plural. Eu queria aproveitar e comentar, não sei se Tati, você quer falar mais alguma coisa? Não. Mas é porque eu lembrei, a internet ela possibilita contatos que a gente não imaginaria ter, né, alguns anos atrás. E a Rita Von Huth, né, o nome dele é Guilherme, e eu tenho um amigo que é amigo dele. Aí eu falei, olha, manda essa página do plural para ele ver que a gente está usando, né? Então, assim, é realmente uma loucura a gente conseguir ter esse acesso, e os alunos também, isso é muito legal. E aí eu queria aproveitar para responder a pergunta que a Sueli fez, que ela perguntou como que a gente fez para conseguir os direitos dos autores desses textos. Então, a gente não conseguiu, Sueli, a gente não foi atrás disso, porque o Plural é um livro de acesso gratuito, né? É realmente voltado para a função dele, para o ensino mesmo e para essa possibilidade transformadora, né? Então, a gente não foi atrás disso, a gente não ganha dinheiro com isso, e só isso que eu queria falar. Acho que você mandou outra pergunta aqui, mas eu vou seguir falando sobre a outra sessão do livro, que é a metalíngua, que é a sessão na qual a gente faz, de fato, onde a gente traz, de fato, as explicações da língua em si, né? A metalinguagem está dentro do metalíngua. E aí a gente segue usando sempre esses insumos desde o primeiro momento. E como eu tinha mencionado, é um livro que começa para iniciantes, né? Então, parece um pouco louco você chegar lá e colocar um vídeo de um youtuber, né, falando, oi, seguidores, etc. Mas aí, se você olhar a primeira lição, a gente realmente pega só um trecho daquele vídeo, né, e coloca uma transcrição só da parte que ele fala mesmo, oi, tudo bem? Né, para começar aos pouquinhos, mas sempre já com esses insumos autênticos. Então, aqui a gente tem alguns outros exemplos de textos, né, que foram usados. A gente usou muito vídeo disponível no YouTube. Lembrei uma coisa que eu ia falar também para a pergunta da Sueli. Esses materiais, eles já são gratuitos, né? Eles estão disponíveis na internet, não são materiais fechados. Então, a gente usou muito vídeo que está no YouTube, no canal do pessoal que quer mesmo divulgação, isso é legal. Imagina, assim, que para um youtuber
que está, né, em Moçambique, saber que tem gente nos Estados Unidos vendo os vídeos deve ser muito legal. A gente usou também muito reportagem aberta, né, em sites, e é isso. Aí aqui a gente tem outros exemplos, tem algumas marcações que a gente faz para explicar, por exemplo, essa 13.20, para explicar voz passiva, né? Então, temos aí alguns exemplos do Metalíngua. Bom, e aqui chegando a nossa sessão sobre literatura, chamada Vozes Lusófonas, e eu retomo a discussão que a gente fez do termo lusófono, mas eu acho que aqui é um bom exemplo porque nós trazemos escritoras e escritores do maior número possível de regiões falantes de português como representantes dessa lusofonia, né? Pensando na ideia de lusofonia sem ser uma ideia hierárquica, mas uma ideia pluricêntrica. Então, a intenção dessa sessão de contato com a literatura é mostrar que o discurso literário também ele faz parte dos principais debates na sociedade. Então, assim como nós equiparamos ou aliamos a aquisição de vocabulário aos temas de justiça social ou a gramática da língua portuguesa aos temas de justiça social, a literatura também está aliada a essas questões, né? E ela é também, a forma literária é um convite a novas abordagens dos problemas humanos, né? Como apreender estas coisas para as quais nós não temos palavras, né? Ou temos palavras demais. A conexão com os temas da unidade e a empatia entre o eu e o outro, né? Se você lê um poema em primeira pessoa, por exemplo, tem um poder muito forte, né, de assumir um ponto de vista. Quando você lê um eu em um poema, você tem aí já uma relação de sujeito e objeto que está por trás de qualquer leitura literária, né? E também, aqui a gente explora o papel do léxico e da gramática na interpretação literária. Então, muitos desses textos literários, eles apresentam as estruturas vocabulárias e as estruturas gramaticais e o vocabulário visto na lição em questão. E também, essa sessão tem a função de demonstrar que a análise literária ela é uma ferramenta de leitura do mundo, não é? Eu acho que a gente tem um pouco essa ideia isolada da literatura e da leitura de textos literários ou da análise de textos literários como se fosse um campo e uma atividade que não tem conexão nenhuma com o resto das atividades humanas, né? E essa sessão demonstra o contrário, né? Que há muita conexão entre a leitura de um texto, o contato com a obra de arte e a nossa experiência cotidiana. Enfim, e aí trazemos aqui um cânone lusófono contemporâneo, diverso e inclusivo. Enquanto o Léo fala, eu estou sempre balançando a cabeça. Eu só quero fazer um comentário. É bastante incomum aqui nos departamentos de espanhol e português que haja nos Estados Unidos especificamente, que haja uma integração entre professores de língua, que geralmente são linguistas, e críticos literários, que o Léo me ensinou o termo. Então, foi bastante importante ter uma pessoa que entende de literatura com a gente para nos guiar nesse caminho, né? Então, eu só balanço a cabeça. Então, é um padrão incomum, especialmente porque vocês sabem que a literatura tem um papel, muitas vezes, protagonista nos departamentos, e não existe um diálogo entre os cursos de língua, os professores geralmente não trabalham os professores de literatura não trabalham com os professores de língua. Então, aqui a gente teve uma situação bastante atípica, com orgulho. Obrigada, Léo, por tudo que você tem feito pelo plural. Então, aqui a gente tem a seção sonoridade, né? Como nós comentamos um pouco, é uma seção que se destina à exploração dos sons, e o cunho do sonoridade é justamente observar os sons com foco mais científico.
Então, a gente não se poupou, por exemplo, de usos de termos, como, por exemplo, na descrição das vogais, o que é aberto, fechado, uma vogal que é retroflexa, uma consoante que é retroflexa, consoantes róticas, a gente fala sobre pontos de articulação, posição da língua, e a gente tem uma seção, o Musicando, em que esses sons são materializados, e, mais uma vez, conteúdo autêntico, em que os estudantes podem observar o que foi debatido ali, e tem uma atividade de percepção. Pode passar, por favor. Aqui tem mais um exemplo do sonoridade, quando nós exploramos os sons que estavam nos objetivos linguísticos, nós partimos para outros temas um pouco mais avançados, especificamente da unidade 11 até a unidade 15. Na unidade 13, por exemplo, a gente discute a duração das vogais nas comunidades de língua portuguesa. Então, a gente usa esse vídeo, que eu acho que muitos de vocês conhecem, se não todos vocês, da editora Porto, Sotaques, e a gente pede para que os estudantes percebam a duração das vogais nas variedades de língua portuguesa, e tem uma recomendação de uso de um software de acesso aberto, que é o Prat, que é um software bem mais avançado, mas nós pensamos que esse livro é destinado a estudantes universitários de língua portuguesa, e é fundamental, de acordo com a nossa visão, que eles tenham um olhar mais científico da língua também, né? Porque a gente pode despertar ali, talvez, futuros professores de língua. Não sabemos, não vemos mal nenhum em mostrar a terminologia quando necessário e, enfim, observar a língua com essa cientificidade. A gente também usa bastante o lúdico, vocês vão ver durante as unidades que tem bastante trava-língua, e as unidades, sempre que possível, a sonoridade reflete alguma discussão que havia no acervo. Então, essa aqui é a unidade 15, a gente discute preconceito linguístico, assédio linguístico, e na unidade 15 a gente trabalha o fenômeno da economia linguística. O apagamento, por exemplo, do S, quando a gente fala as meninas, os meninos. Então, a gente explica que existe, por trás desse fenômeno, uma explicação linguística clara, que é justamente a marcação de plural no determinante. Então, a gente tenta trazer isso para as discussões, também debatendo o que é o preconceito linguístico e o que é imposto pelas variedades prestigiadas e o que são variedades desprestigiadas. Também. Aqui a gente tem o exemplo da unidade 14, justamente mostrando aquela transição de sonoridade para gestualidade. Então, observando que os gestos são parte fundamental da língua, a gente pensou na proxêmica, nos países de língua portuguesa, aqui especificamente o Brasil e Moçambique. Os estudantes são levados a entender os gestos nesses países. Então, essa sessão teve esse lado diferente aqui na unidade 14, mudou de nome. Só aproveitando ali para responder a pergunta da professora Jaqueline, a gestualidade ela não é fixa, ela substitui a sonoridade, por exemplo, nessa unidade que foi apresentada. Ai, sou eu, né, gente? Desculpa, estava esperando. E como a gente mencionou também, sempre tem um projeto, né, no final de cada unidade, é como a gente encerra a unidade. Então, aqui a gente tem, na lição 9, por exemplo, uma atividade na qual os alunos têm que elaborar também as legendas, né, para cego ver. Então, eles têm acesso, a gente passa para eles, tem ativação do conhecimento prévio, né, a gente sonda com eles o que eles conhecem, a gente passa para ele novos exemplos, e aí a gente pode propor um projeto que faça sentido ali para eles, dentro da comunidade, ou que vai impactar a vida de alguém, né. Então, aqui a gente tem um exemplo, e temos um outro exemplo também, muito legal, de um projeto da unidade 4, que era a tradução, né, de um livro que tivesse disponível na biblioteca comunitária ali da região. E são livros, aqui esses que a gente trouxe, eles são livros que falam sobre a diversidade de gênero, que era o tema, um dos temas, né, majoritários da lição 4. Então, os meninos tinham que fazer uma tradução e depois deixar disponível o livro, né, traduzido. Então, é isso, sobre os projetos. Bom, para terminar essa parte das sessões, que a gente está também chegando aqui, a gente tem 5 minutos,
Todas as unidades terminam com o apoio linguístico, que é dividido em duas partes, o apêndice gramatical e os usos da língua. Então, aqui a gente retoma as perguntas metas, de que a Eugênia falou na capa da unidade, com sugestões para as respostas, não é? Então, essa é aquela seção da unidade do livro que os alunos, quando eles estão perdidos, eles vão até lá para buscar um pouco de luz. E também a explicação dos pontos gramaticais da unidade e lista de vocabulários de acordo com os usos. A gente trabalhou com a tradução durante algum tempo nessa sessão e depois, durante o processo de testagem, a gente chegou à conclusão de que era melhor e era mais produtivo deixar sem a tradução para que o processo de aquisição dos estudantes fosse direto com a palavra em língua portuguesa, sem a mediação da língua inglesa necessariamente. E em cada uma dessas sessões de que a gente falou, vocês já devem ter visto nos exemplos que a gente colocou, a gente tem esses quadros que são as sessões de variação. A ideia das sessões de variação, de novo, é apresentar as variantes linguísticas do português de maneira horizontal, né, sem ter uma hierarquia entre elas, então elas são apresentadas simultaneamente. A sessão viralizou, tem duas funções, né? O exemplo que vocês estão vendo aí no slide do meme, ou da estrutura do meme, como ferramenta para aquisição de vocabulário, né? Às vezes a função do meme ali tem uma discussão, é só também levar em conta a relação afetiva do aluno com o livro e com a sala de aula. A gente entende que muitos desses temas que a gente está tratando são mais pesados e tudo mais, então os memes e o humor às vezes ajuda na condução dessas discussões. E as citações literárias também, pensando nessa questão de que o discurso literário não é isolado, não é? A gente tem um exemplo aí de uma página que tem um meme e uma citação do Guimarães Rosa, e todos eles são sobre o tema da lição, eles estão conectados, né? Então o discurso, a tradição literária sempre volta durante o livro para, como a gente diz, dar uns pitacos, ou para acrescentar alguma coisa, ou um ponto de vista durante aquela discussão. Tá bom. Se eu não estou enganada, Edivan e Luiz, o Luiz fez uma modificação no tempo, porque nós somos 4 autores e não 3, então nós temos, Edivan, 10 minutos. Ainda. Correto. Tá bom. Então, Léo, será que você pode voltar naquela página onde tem a lista de palavras? Só para fazer um comentário. Então, o Léo falou muito precisamente sobre a tradução e por que nós tiramos a tradução. Então, geralmente, nessa seção do apoio linguístico dos usos, a gente tem expressões, né, como se fossem colocações em língua portuguesa, expressões que são mais frequentes, combinações de palavras que são mais frequentes. E essas listas de palavras estão disponíveis, por exemplo, no Anki. Os estudantes fizeram eles mesmos arquivos no Excel com traduções para as línguas que eles queriam, português, espanhol, francês, e muitas delas eles colocaram imagens também, e no Quizlet. Então, usar as listas de palavras assim, a gente não espera que eles memorizem isso, né? A gente explica que o livro não tem um cunho estruturalista, mas é justamente como uma ferramenta para que eles usem essas palavras como eles bem entenderem. Obrigada, Léo. Pode voltar lá. Obrigada. Então, aqui a gente tem alguns exemplos da testagem, né? Aqui tem alguns projetos que os meus alunos fizeram aqui na Universidade da Califórnia, em Davis. Então, se vocês viram, lembrando daquilo que a Camila mencionou, sobre a hashtag para cego ver, a gente adaptou depois para todos verem. Aqui a minha aluna Ariana fez comentários descrevendo a imagem com a hashtag, né? Então, a gente tem alguns exemplos muito simples que podem ser feitos ali durante a aula, materializando o objetivo da lição. Deixa eu passar, calma. E algumas impressões que os estudantes tiveram. Então, aqui eu consegui testar em Davis o livro integralmente. Não integralmente, como eu posso dizer isso. Não segui
metodicamente todas as sessões, né? Então eu ia, voltava, via isso não funcionava, isso funcionava, mas os meus alunos foram as cobaias mais integrais desse processo. Então, alguns comentários, nossa, eu gostei muito, o livro mudou minha maneira de pensar. Comparando com outros cursos, eu senti como se eu estivesse contribuindo com algo realmente especial nas minhas tarefas, ao invés de simplesmente testar os meus conhecimentos sobre certos conceitos. Gostei muito disso. O livro me ajudou a pensar mais sobre a língua e realmente responsabilizar as pessoas quando há essa necessidade pelas coisas que elas fazem. Gostei muito de debater assuntos pertencentes a comunidades menos representadas e cada atividade estava muito conectada com o nosso desenvolvimento linguístico. E esse comentário me deixou bastante feliz, porque, como a Camila falou, a abordagem complexa está por trás da formação do plural. Então, vocês vão ver que o material é bastante orgânico. Não tem, assim, ser e estar. Vamos aprender... Não tem isso. Então, tem um insumo autêntico com o uso do ser e estar. Né? Então, o material, a abordagem orgânica traz isso justamente. E a gente tem usado no livro mais o termo desenvolvimento linguístico que aprendizagem e aquisição, por exemplo. Então, eles perceberam essa mudança terminológica e incorporaram também no discurso deles, né, como estudantes. Por favor, Léo. Bom, aqui eu tive a chance de usar também o plural com os meus alunos da USF, português 102, e essas foram algumas das impressões que eu obtive deles. Variedade de culturas e experiências apresentadas no livro. Outro aluno disse, muito legal, eu gostei desse livro. Eu nunca vi um livro assim antes. Ótimo. E esse comentário aqui é bem interessante. Os assuntos são pesados, mas necessários para discussão. E isso foi uma coisa que depois eu pedi para alguns elaborarem, e esse aluno em particular disse, eu me senti desconfortável com alguns dos temas, mas, professora, quer saber? Nós precisamos falar dessas coisas, porque se não falarmos, né, por que não falar? E é uma chance de discutirmos e aprendermos, e fazer isso, aprendendo uma outra língua, é o melhor dos dois mundos. Outra pessoa disse, os assuntos são vida real, é importante falar sobre eles, é importante aprender sobre eles e falar sobre eles. E, finalmente, fácil de seguir, muito diferente do que eu já vi em outros livros. Eu gosto desse formato novo. E aí eu perguntei, o que você quer dizer por formato novo, né? Então, o aluno disse, os vídeos são sobre pessoas que existem, né? E também tem a seção dos memes, e há muita coisa com a qual a gente pode se conectar, com a qual a gente se relaciona, porque acontecem nas nossas vidas também. Aqui tem mais um exemplo, né, que a gente tem da testagem. Então, naquela unidade em que a Camila falou sobre o livro infantil, nem todos os estudantes falaram sobre diversidade de gênero, eles escolheram livros de temas variados que estavam na biblioteca pública, aqui da comunidade. Tem um aplicativo chamado Lib, não sei se vocês conhecem, é muito comum aqui nos Estados Unidos, e você pode ler e-books da sua biblioteca comunitária, muitos deles estão na Amazon. Então, eles tiveram acesso a esses livros gratuitos e criaram as traduções, que depois foram usadas no projeto IP, que é um projeto de contação de histórias que eu tenho aqui. Então, quando eles souberam que as traduções tinham sido usadas, eles, nossa, realmente, o que eu fiz não ficou ali guardado no Canvas, né? Tem uma aplicabilidade. Por favor. Bom, na Universidade de São Francisco, tivemos a chance de fazer esse projeto que eu achei bem interessante. Ele não é exatamente o projeto do plural, mas é um desdobramento, e esse produto final aqui, se vocês vão ver que tem uns poucos erros enfim, umas coisas aqui que precisam ser consertadas, mas eu resolvi trazer porque esse aqui foi o produto final que os alunos apresentaram. Então, a ideia era fazer um folheto em português sobre recursos para mulheres vítimas de assédio ou violência sexual nos Estados Unidos e no Brasil. Por que nos Estados Unidos e no Brasil? Porque temos um número considerável de alunos brasileiros no campus que, durante a pandemia, não estavam no campus, porque tinham voltado para o Brasil e não puderam voltar, né, por causa das restrições de viagem. Então,
discutimos muito, conversamos muito sobre qual seria o objetivo desse projeto, e no final das contas, os alunos resolveram, nós achamos que precisamos fazer algo que não somente ofereça informação para os alunos aqui, porque eles podem usar depois, mas já que eles estão no Brasil, então vamos fornecer informações sobre serviços de apoio no Brasil também. E assim foi interessante. O último exemplo que nós temos aqui é, por exemplo, a unidade 15 propõe que a turma escreva uma revista contando todo esse percurso com o livro, descrevendo os projetos que foram feitos, enfim. E aqui em Davis, essa revista se chamou Verbalha, e a gente colocou na página do Instagram do Clube do Português. Uma das recomendações do livro é que os estudantes criem um Clube do Português nos primeiros projetos e compartilhem seus feitos. Então, a gente colocou na revista tudo que foi feito durante esse ano, entrevistas com visitantes, estudantes que se destacaram, estudantes que já se formaram, enfim. E a gente até ganhou mais seguidores, a gente está com 115 hoje. Um comentário bastante comum era: professora, eu não consigo encontrar as gravações do livro. Então, e eu falava, não tem gravações. Até na parte que tem o alfabeto, por exemplo, geralmente a gente tem os sons, o professor, a professora ali era o responsável por usar a sua variedade de português e escrever o alfabeto, quem sabe gravar se quiser, enfim. Não existem gravações, e aqui a gente tem exemplos clássicos de onde geralmente há gravações nos livros de línguas, né? Não estou dizendo que elas não são necessárias, mas o formato do plural é diferente. Então, aqui, para cumprimentos e despedidas, a gente tem o tempo exato de cada parte dessas no livro, e demorou bastante para eles se acostumarem a esse formato. Não vou dizer o contrário, foi um desafio. E aqui, desafios sobre isso, né? Então, assim como eles não estavam acostumados a entender que os livros não tinham gravações, era uma coisa atípica, muitos deles não consideravam o livro nem como livro. Então, quando eles perguntavam, professora, tem livro no curso? Eu falo, tem, é de acesso aberto. Então, na hora de avaliar o curso, 14% dos estudantes marcaram a opção como não aplicável, como nós não temos livro. Então, isso fez a gente pensar bastante sobre o fato de que a gente precisa desconstruir essa crença no ensino de línguas que o material válido é o material comprado. O plural não é o material comprado. E não vai ser, não é nossa ideia. E isso foi bastante diferente em Português 31G, que é um curso de português para falantes de espanhol para estudantes de mestrado e doutorado, e ali 6% só disseram que não era aplicável, né? Não havia livro, não era aplicável. Também foi complicado lidar com os PDFs, o formato do livro é em PDF, muitos alunos não sabiam lidar com PDF. Queriam escrever, eu tentei até colocar alguns PDFs editáveis, alguns perguntavam se tinham formato Word, e, enfim, esse letramento digital foi necessário que acontecesse. Foi muito difícil para todos nós escrever o livro e testar ao mesmo tempo. Acho que esse foi, posso dizer por mim, não sei se meus colegas concordam, o maior desafio da minha vida como professora até aqui. A gente sentiu a sobrecarga imensamente, e como a Tati, a Camila falaram, selecionar esses materiais autênticos foi também um desafio muito grande. E respondendo já a pergunta da Ana Lúcia, né, onde encontrar o plural, atualmente a gente está trabalhando nos retoques finais e os retoques depois dos retoques finais e depois dos retoques finais. Para as pessoas interessadas, a gente deixou esse QR Code aqui, e se vocês acessarem o link com o QR Code, vai ser só um Google Form para vocês deixarem o e-mail de vocês, e depois a gente vai mandar um e-mail para todo mundo quando tiverem todos os links disponíveis para vocês acessarem, né? E enfim. A gente... pode falar, Léo. Pode falar. Eu ia encerrar. Pode falar. Não, eu só ia também responder a pergunta de uma outra Ana, que ela perguntou se a gente teve algum auxílio financeiro.
E a gente teve o total de 0 centavos de auxílio financeiro. Se o pessoal quiser falar um pouquinho mais. A gente investia, assim, um pouco, né? Pagou a ilustradora, por exemplo. Mas de fora, não. Verdade. E só mais um comentário. O livro, a gente teve o apoio financeiro da Boa Vista, apoio financeiro não, apoio da Boa Vista Press, na publicação do livro, para que o livro exista no mercado editorial. Mas isso e muito obrigada, Boa Vista Press, por todo o incentivo à língua portuguesa neste país. A editora foi muito aberta a nos abraçar, e especialmente observando as características do plural. Eu vi que uma colega comentou aqui que geralmente as editoras não aceitam conteúdo desse tipo, e a Boa Vista só faça. Como vocês acharem que funciona, a gente confia. Então, fora isso, não houve realmente nada, e a Camila falou muito especificamente, a ilustradora foi um gasto, a hospedagem do livro nessa plataforma em que ele vai ficar disponível, então a gente precisou mesmo usar nosso tempo e um pouco do nosso dinheiro para fazer acontecer. Mas, assim, 0 arrependimentos, porque ficou muito bom, assim. E, além disso, desse trabalho voluntário nosso, a gente tem um trabalho voluntário de todo o comitê editorial. Então, não vou citar nomes, mas só quero agradecer muitíssimo, muitíssimo, em meu nome, do Léo, da Cami e da Tati, pela disponibilidade de vocês e pelo tempo especificamente, né? Porque a gente ainda está bastante ambicioso e a gente tem muita fé de que esse livro saia agora em agosto. E isso não seria possível sem os olhos cuidadosos do comitê editorial. Então, é um trabalho muito comunitário. Gente, é importante mencionar isso. Léo, pode fechar. Bom, fechamos, mas já convidando vocês para a sessão de perguntas e respostas. Agradecemos ao número de pessoas que estão aqui, seja de manhã, de tarde ou de noite, onde vocês estão. E aqui os e-mails de nós 4, caso vocês tenham dúvidas, perguntas, sugestões e o que quiserem, se quiserem entrar em contato. Obrigado. Obrigado, pessoal. Fantástica apresentação, ou apresentações. Eu compilei aqui as perguntas que eu vi no bate-papo, no chat. Então, eu vou começar pela sequência que eu vi aqui, e aí, se eu pulei alguém, me perdoe. Então, vou começar com a pergunta da Maria Herotildes. Ela diz: concordo totalmente, Eugênia, faço minhas as palavras de Pérez. A lusofonia é um conjunto humano firmado sobre uma comunidade linguística, além de ser um poço de cultura. A pergunta é: como conciliar essas diferentes realidades em um material didático ou em um projeto? E parabéns ao grupo por mostrar essas possibilidades. Amigos, vocês querem responder? Eu não sei se eu consigo responder. Eu começo a resposta e depois, se vocês quiserem. Eu acho que a função do material didático também, o que eu percebo por trás da pergunta, são esses problemas de conciliação, né? Como conciliar? Sempre que a gente se pergunta como conciliar, como lidar com... E eu acho que um dos exemplos aqui, não só pensando nessa questão da lusofonia, é a questão da linguagem neutra, né? Então, eu não sei se a função do material didático é simplesmente responder a pergunta para os aprendizes e dar essa resposta pronta a eles. A missão que a gente sempre assumiu com o Plural foi convidar esses falantes de português à discussão. Né? Então, pensando também, indo junto com aquilo que a gente falou a respeito do Paulo Freire, a nossa função é trazer os educandos à discussão, despertar neles o pensamento crítico. E não importa qual a nossa posição especificamente, eu não sei se a gente está necessariamente convidando a discussão, se a gente já está conciliando, já está dando a resposta, né? Então,
eu acho que como professor, normalmente a gente tem essa ideia de querer dar aos alunos um pouco de conforto, quando muitas vezes essas discussões elas estão justamente calcadas no desconforto de não existir uma resposta totalizante. Eu diria um pouquinho... Gratíssima pela resposta. Aliás, ao longo da apresentação, vocês já foram respondendo. Na verdade, é uma inquietação que eu tenho com relação a material didático, né? Até onde a gente pode ir, até onde a gente pode influenciar e até onde a gente pode aprender também. Então, é mais nesse caminho, mas eu considerei o trabalho muito bonito, inclusive parabenizei logo, porque eu venho acompanhando esse trabalho de vocês de outras formas. Mas, por favor, continue, desculpe a intromissão, mas eu tinha que agradecer. Camila começou a falar uma coisa. Não, eu ia falar assim, que às vezes também, eu acho que a gente tem um olhar muito cruel para o material didático, né? Assim, sempre exigindo que ele dê conta de fazer tudo, quando ele é realmente um ponto, né? Ele vai auxiliar de alguma forma, vai permitir que a gente vá para outros caminhos, mas ele é um apoio, é um ponto de base, né? Eu acho que o plural, inclusive, ele traz essa ideia de que, assim, tem tanto material, clica nesse link e de repente você vai estar ali na internet, vai ficar 2 horas vendo outras coisas, né? Então, eu acho que a gente também tem que ser um pouco mais permissivo com os materiais, né? Eu acho que durante muito tempo também a gente estava sempre muito disposto a criticar o que era feito, em vez de entender que tinha coisas que a gente tinha que ter também a criticidade para avaliar o que era pertinente, o que não era, o que a gente podia fazer com o grupo que a gente tinha, e etc. Não se preocupe, Camila, você prepara aí o tónico, porque os olhares cruéis em relação ao plural já vão vir. Tem calma. Sim. Não isso tenho faz dúvida, parte, Luiz. faz parte de tudo. Bom, eu acredito que o plural é resultado também da observação de vocês a essas críticas, tentando não cometer os mesmos erros, não é isso? Bom, continuando aqui, tem a pergunta da Sueli Guerreiro, que eu acho que a Camila já respondeu, sobre os direitos autorais, mas eu queria emendar um pouco nessa pergunta e talvez vocês comentaram isso no início, mas o que necessariamente, ou como nasceu essa vontade de escrever esse livro, de produzir essa obra? O que foi que motivou vocês para fazer esse livro? Eu queria fazer um comentário sobre os direitos autorais. A Cami falou, né, que a gente não entrou em contato com todo mundo que ofereceu ajuda ali involuntariamente para o plural, porque a gente pensou no fair use, né? Então, o livro lá na Pressbooks é uma plataforma gratuita para hospedar certos tipos de materiais. Se vocês quiserem hospedar mais materiais, vocês podem pagar um pouquinho mais, mas quando você coloca o material ali, você recebe um selo automaticamente do Creative Commons, e esse selo protege o material, dizendo que, olha, esse material foi produzido para fins didáticos. Então, os autores aqui não têm nenhum fim lucrativo, e também protege o material com relação aos copyrights. Então, se alguém quiser usar material, lá tem dizendo bem claramente como esse material pode ser usado, adaptado. Então, a gente dá, assim, total liberdade para os colegas adaptarem esse material, mas como a gente não está lucrando nada, não houve essa preocupação com o contato especificamente com os produtores de conteúdo, né? Porque eram materiais que estavam ali na internet, inclusive as páginas do Instagram, as imagens que a gente tem somente são aquelas de perfis abertos. E sobre a inspiração, acho que cada um tem uma coisa para falar sobre, mas como usuária prévia do ponto de encontro, desde 2014, então a gente usou aqui na UC Davis o ponto de 14... Meu Deus, as palavras não saem. A gente usou o ponto de encontro desde 2014 até 2019. Então, eu admiro muitíssimo, muitíssimo o ponto de encontro, é um material, era nosso guia, né? Mas estava na hora de trazer discussões mais problemáticas para o ensino de línguas, e acho que o ensino de línguas em si, não só o ensino de português, é a ocasião perfeita para debater a justiça social.
É claro que, usando as palavras do Leandro Diniz, nós não somos debatedores de temas, esse não é o nosso foco, mas eu desconheço disciplinas que conversem tanto, que sejam tão colaborativas como as línguas. Então, os alunos ficavam avaliando o curso muito positivamente quando eu trazia tópicos mais problemáticos, como a linguagem não binária. Então, eu tenho estudantes que se identificam, por exemplo, como não binários, e eles sentiam falta de, no livro, ter alguma terminação como obrigade. E confesso que, para mim, isso era um mundo totalmente novo, mas eu precisava aprender com eles, né? Então, o plural vem dessa necessidade, na minha experiência, de atender essas necessidades que os próprios aprendentes trazem. Olha, eu quero conversar mais sobre isso. Então, falar, por exemplo, sobre violência de gênero foi fundamental para, especificamente, as alunas conhecerem no campus quais são os recursos que existem para apoiar pessoas em situação de vulnerabilidade. Muitos contam que os recursos que aprenderam durante esse ano, eles não conheciam, nem em outros cursos. E olha, a gente fez isso no curso de língua, uma língua crítica, né? Uma língua que luta para sobreviver nesse país, na academia. Então, vem deles. Essa é a motivação. A minha. Bom, seguimos. Tem a outra pergunta da Sueli, que eu acho que tem a ver até com a questão da publicação em papel do livro, e se vai ficar também online. Os links dos vídeos são colocados direto no livro didático impresso ou são colocados em alguma plataforma ou site? E no caso, como fazem quando alguns desses links desaparecem das redes sociais, como o YouTube, por exemplo? Ideias? Bom, eu posso falar um pouquinho. Os links estão, sim, disponíveis no plural. Em cada unidade temos um número imenso de links, mas, enfim, eles devem estar lá. Agora, como fazer quando os links desaparecem, né? Um cuidado que nós tivemos foi realmente de tentar colocar um material recente, né? E material de fontes, assim, relativamente, como é que eu vou dizer? Essa nem é a palavra correta, mas, enfim, vai ela mesmo que apareceu. Confiáveis, né? Entre aspas. Então, Fontes são... duráveis. Exatamente. São instituições, na maioria das vezes, que sabemos que provavelmente vão existir por um longo tempo, por exemplo. Agora, também achamos materiais de pessoas, de indivíduos. Tem um material sobre a Capulana que eu achei tão maravilhoso, e é uma moça que começa a falar sobre a Capulana na família dela e como ela usa. Então, eu espero que ela continue lá por bastante tempo. Na verdade, eu já vi que ela criou um canal e tal, mas a gente também confia que a maioria, pelo menos a maioria dos links vai estar lá, vai durar um bom tempo, a ponto de continuar acessível. E uma contribuição à fala da Tati, então, assim, a gente tem essa fé, né? A gente vai nessa fé. Mas pode ser que, por exemplo, deixa eu ver uma blogueira que eu gosto muito, a Crenilda Calisto, que está na unidade sobre alimentação, que ela faz compras no supermercado. Pode ser que daqui a um ano ela tire o vídeo, ou hoje. E a gente não tem uma ambição de que o plural fique assim, olha, excelente, você pode usar o livro daqui a 10 anos. Não, gente, o material vai colapsar uma hora, porque um material com textos autênticos tem esse risco. E a gente quis assumir esse risco. Então, ou sai uma edição 2, daqui a 5 anos, ou o material tem esse risco de ficar inutilizável, que não é possível realmente esperar que o material fique válido com todos os... Não, porque a gente toma esse risco quando a gente decidiu usar a abordagem complexa, né? Então, isso pode sim acontecer. E uma vantagem de colocar o livro na Pressbooks é que a gente pode fazer edições. Então, agora, durante a edição, por exemplo, a gente viu que um dos vídeos já não estava funcionando, a gente foi lá e substituiu. Então, esse contato direto com os autores também é importante. A gente espera que quando vocês estejam usando o livro, vocês entrem em contato com a gente. Olha, esse link não deu certo. Acho que vocês podem substituir. Então, é um processo, né? É um risco que a gente vai correr mesmo. Tem outras perguntas que foram já respondidas, mas tem uma aqui da Paula Cristina,
O vosso excelente material tem, de forma implícita, muitos dos ODS ou ODS, eu não sei o que são. No vosso contexto de trabalho, os objetivos de... Ok, desculpa. Os objetivos de desenvolvimento sustentável não estão muito presentes? Eu não sei, eu não conheço essa terminologia. Se meus amigos me Eu ajudarem. posso falar, eu conheço. Ok. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Tem muitos, na verdade, até é interessante falar, porque quando a gente chegou na última lição, todo mundo queria falar de algum tema ainda não abordado, e a gente viu que ainda tinha muitos tópicos para serem falados, né? Assim, dava para fazer mais umas 15 lições do plural, umas 15 unidades. A gente não fala especificamente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas a gente traz eles, né, em vários pontos. Então, a gente fala, por exemplo, de consumo e produção responsáveis quando a gente fala na lição de roupas, por exemplo, a gente fala do combate às alterações climáticas, quando a gente fala de natureza, a gente fala de igualdade de gênero, de redução da desigualdade, né? Então, assim, os objetivos, os ODS, eles estão ali, eles dialogam com os temas das unidades, mas eles não são abordados diretamente, falando assim, olha, isso é um ODS. Mas eles passam ali pelos temas que a gente escolheu. Eu posso só fazer uma pergunta, Camila. Na vossa realidade de ensino não é algo que tenha que estar presente, então? Porque nós, por exemplo, agora na Europa, tudo se tem que orientar segundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por isso é que eu vos perguntava. Não é vocês então não são orientados para isso, se eu entendi. Então, eu até trabalho também na Europa, Paula, eu trabalho na Itália, mas não, assim, até onde eu trabalho a gente não tem essa orientação tão firme e também nos Estados Unidos não. Eu acho que o vosso trabalho é todo sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todo. Ai, que bom! Tem algumas coisas um pouquinho além até, assim, vou sugerir para a ONU uns outros ODS. Muitos parabéns, muitos parabéns. É muito vinculado mesmo. Nos Estados Unidos, o ensino de línguas é bem guiado pelo Expo, né? Então, o quadro como europeu, por exemplo, não é aplicável. A gente segue as orientações do Expo. E eu acho que tem, de acordo com o que vocês falaram, tem bastante similaridade a esses objetivos. Mas eu realmente desconhecia que eles existiam. Então, obrigada por ter me ensinado sobre isso. Mas, Lia, se eu puder comentar, Claro. nós três aqui, tirando Camila, né? Mas eu, Lia e Léo estamos na Califórnia. E aqui na Califórnia a gente não acorda nem vai dormir sem falar sobre meio ambiente, por exemplo, né? Atualmente estamos falando muito dos incêndios, da qualidade do ar, do problema da água. Então, certamente que todas essas questões também estavam assim na nossa cabecinha e nos guiando. Então, como Camila mencionou, se você observar, em todas as unidades, nós abordamos esses tópicos, porque é simplesmente impossível não falar deles, né? Quando a gente fala de racismo, falamos também de meio ambiente. Quando falamos da questão de moradia, falamos também de meio ambiente, né? Então, está tudo tão conectado que, se procurar um pouquinho, você vai sempre achar todas essas questões aí misturadas ao tema principal de cada unidade. E eu acho que como a gente tem a justiça social como cerne, né, ela é bastante vinculada mesmo. Então, mesmo sem esse conhecimento, sem a gente ter ido nos ODS, era muito óbvio que a gente faria alguma relação, né, que a gente chegaria até eles. Não vejo mais nenhuma pergunta no chat. Não sei se vocês querem fazer algum outro comentário, alguma outra pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Eu só vou dizer que, só voltando à sua pergunta sobre as motivações, eu acho que as motivações elas se transformaram muito durante todo o percurso, né? E eu acho que nós quatro, durante o processo de criação do livro, uma das motivações foi trabalhar com essas três pessoas incríveis aí, então sempre trocando ideias e tal. Às vezes o processo em si
já nos motiva. E eu queria também falar uma coisinha que me veio agora. Eu queria dizer assim, a Lia e a Tati, elas comentaram um pouquinho dos desafios, né, que foi a aplicação. É um livro que eu acho que tira todo mundo um pouco da zona de conforto, sabe? Todos os envolvidos, eles vão ter algum momento ali de incômodo, tem essa questão do aluno, às vezes não vê como um livro, de serem temas difíceis, de não estar ali explicadinho, né? Já não vem todos os exemplos com todas as repetições que você queria que eles fizessem do presente do subjuntivo. Então, assim, tem coisas que a gente vai ter que fazer além, mas eu diria, assim, para vocês darem uma chance para as atividades que são propostas no plural, porque elas são muito legais, elas foram pensadas com muito carinho, com muita dedicação. E queria aproveitar para agradecer a parceria com os meninos, foi ótimo, adorei. E espero que seja útil para muitas pessoas e que a gente consiga realmente cumprir a ideia, né, da educação como algo transformador. Eu acho que o mundo está precisando, está complicado. Eu acho que o ensino do português pode ajudar nessa empreitada. Trabalhar com vocês é um presente, eu só agradeço. Muito obrigada, gente. Gente, eu não tenho nem palavras, vocês não fazem ideia do que é trabalhar com Leonardo, Lia e Camila. É muito legal, você aprende muita coisa, é incrível. Obrigada. Bom, eu estou também muito feliz de ter podido moderar essa mesa, aprendi muito com vocês, espero poder ter a oportunidade de ver todo o conteúdo do Plural assim que possível. Bom, para essa sessão acho que é só, se ninguém mais quer fazer uma colocação. Quero agradecer então a Camila Almeida, Tatiana Dutra, Leonardo Silva e Eugênia Fernandes pela brilhante contribuição para essa conferência. Convido a todos vocês para continuarem assistindo agora, mudando para a sessão 13, que está em andamento. E acho que é isso. Muito obrigado a todos vocês. E nos vemos daqui a pouco. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.